Quarta-feira recheada com Libertadores, Sul-Americana, clássico na Copa do Rei e também jogos da Premier League. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar para falar desta quarta-feira cheia, viu? Começa à tarde, vai até meia-noite aí com jogos bem interessantes. Temos Campeonato Inglês, né? Clássico da terra dos Beatles, temos City em campo, temos Barça e Atlético, temos São Paulo, Botafogo estreando na Libertadores e o Corinthians na Sul-Americana, Matheus. É muita coisa. Pois é, a gente vai destacar o quê? 4 competições, eu acho, hoje Isso, 5, quiçá. Enfim, vamos que vamos, meus queridos. Quarta-feira linda, recheadíssima, e a gente vai fazer uma análise agora dos principais jogos para você, apostador. Vamos começar por Universidade Libertadores. Chile e Botafogo. Quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Nacional de Santiago. E esse Primeira Botafogo, rodada. hein? Acordou, né? Acordou, mais ou menos, né? Ah, Tá ali, tá Bom em empate processo fora de acordar. casa com o Sim. Palmeiras. Eu acho que eu falaria mais sobre a exibição, né? É. Falaria mais sobre a exibição. Enfim, vamos ilustrar melhor os detalhes desse confronto agora no nosso aplicativo do Game Arena, que já tá aí na tela, e você pode baixar de forma gratuita, tá? Ó, QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular e baixa aí o aplicativo do Game Arena. Vamos pros confrontos, classificação a gente não tem como ver, primeira rodada aí da Copa Libertadores. Como chega essa Universidade de Chile, Faber, mano? Não tá lá essas grandes coisas não, hein? Parece que é o nono do Campeonato Chileno. Tem jogo a menos, mas não tá mil maravilhas não, tá? Perdeu do Everton, né? De Vinha Del Mar, 2-0 na rodada passada. Deve ter poupado ali boa parte dos jogadores, né? Focando nesse jogo contra o Botafogo. Aí venceu, né? O Santiago Morning. Copa, isso aqui é Copa. Dá pra relativizar bastante, Como né? Santiago Manhã, que nome é esse? É. Audax Italiano, 1-1. Aí perdeu do Cobressal fora de casa. 3 jogos sem vencer no Campeonato Chileno. Venceu o La Calera, né? 1-0. Venceu o Nublense, 5-0. Mas o chileno também não é muito parâmetro, né? De muita coisa. Mas assim, tá temporada razoável, né? Sim. É início de temporada ainda também, né? É difícil a gente cravar qualquer coisa, mas obviamente a gente sabe que em termos tradicional, de... né? Um time muito tradicional. Sim, bastante. Em termos de elenco, obviamente, o Botafogo, o atual campeão da competição, diga-se de passagem, bem melhor. Do Botafogo a gente vai ter que dar uma relativizada aqui nesse retrospecto inicial, porque o Botafogo tratou o Campeonato Carioca, eu não vou nem dizer só o Carioca, né? Eu achei até que ele menosprezou muito a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Tava muito em ritmo de pré-temporada ali, deixou passar essa oportunidade de conquistar eventualmente 2 títulozinhos ali de início de ano para dar uma empolgada maior, e o Campeonato Carioca foi pífio, ficou em 9º lugar. Não tava sem técnico, né? Acho que... sem técnico, tava um descaso ali o Botafogo, né, velho, nesse exatamente. início. E aí, na estreia do Campeonato Brasileiro, ele já mostra uma performance bem melhor do que vinha apresentando, um 0-0 fora de casa contra o Palmeiras pode se considerar um bom resultado, né, e apresentou um futebol interessante. A torcida até aplaudiu, né? Depois ali, a torcida que estava no Allianz Parque, a torcida do Botafogo. Então, uma exibição boa aí. Parece que o Botafogo vai ligar o motor, né? Agora que começou para valer, acho que vai ser um Botafogo muito mais competitivo do que a gente viu até o início do Brasileirão. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque é um jogo... É difícil de cravar. Né? Existe um favoritismo pro lado do Botafogo. Eu acho que o fator elenco acaba pesando muito, né? Cara, qualquer jogo hoje em Libertadores, o clube brasileiro, dificilmente ele não vai ser favorito, eu diria. Mesmo jogando fora de casa. Salvo algumas raras exceções, fora de casa contra um River Plate, fora de casa contra um Racing. Mas contra esses times de outros países ali, contra chilenos, equatorianos e tal, dificilmente o brasileiro não vai ser favorito. Porque a discrepância financeira hoje é muito grande do futebol brasileiro para o futebol dos outros países sul-americanos. Então, assim, Botafogo, atual campeão, mesmo com esse início de temporada ruim, a gente vê aí favorito contra uma equipe tradicionalíssima do futebol chileno, né? Mas eu acho que é complicado a gente cravar algo em termos de vitória aqui a favor do Botafogo. Eu acho que é um jogo que pende a poucos gols, tá? O Botafogo, ele ainda tá numa fase de transição, eu diria. Já tá apresentando um futebol melhor, mas ele não tá naquele ritmo engatado. Então, eu não imagino um jogo muito movimentado, um jogo de muitos gols. A grande questão é que as odds para pegar o under goals ali, elas não estão tão atrativas, tá? A gente até tem um menos de 2,5 pagando 1,83, mas, vai que seja um 2-1, né? Vai que o Botafogo desanda e faça um 3-0. Enfim, e aí o que é que eu acho que é mais seguro para esse confronto? A gente vai no Criar Aposta, combina o empate ou o Botafogo, eu acho que o Fogão não perde esse jogo, e combina com menos de 3,5. Aqui a gente vai ter um odd em 79, que é um odd que eu considero muito boa. Eu acho que dificilmente o Botafogo perde o jogo e dificilmente teremos 4 ou mais gols. Aqui a gente tem o 1-0, 2-0 e 3-0 do Botafogo. A gente tem o 2-1 pro Botafogo e tem também o 0-0 e 1-1. Eu acho que dificilmente esse jogo vai fugir dessa gama de 6 placares. Então, essa aqui acaba sendo a opção mais segura, ao meu ver. Muito bem. Lembrando que Santiago não tem altitude, né? Então, tem esse ponto. Bom destacar, inclusive. Bom destacar. Então é um jogo ali que dá pro Botafogo conquistar um bom resultado, estrear no Libertadores, atual campeão, né? Tem que... Pode fazer feio.
Bom, então 50 aí nesse cria aposta a favor do Botafogo, né? Dupla hipótese, mais ou menos de 3,5. Mais ou menos de 3,5 é... Combinado com menos 3,5. de 3,5. Perfeito. Bom, agora vamos para um duelo Brasil-Argentina, né? Argentina e Brasil, né? Porque é Talleres e São Paulo, duas equipes que não começaram tão bem assim a temporada, né? Jogo quarta aí lá no estádio Mário Kempes. Pois é, Talleres de Córdoba, né? Vamos que vamos analisar esse confronto aí. São Paulo deixando a desejar um pouquinho, né? Decepcionou seu torcedor na estreia do Campeonato Brasileiro e vamos ver isso agora lá no nosso aplicativo do Game Arena. A gente até vê que o retrospecto recente aí não é tão agradável, do Talleres também não é lá essas grandes coisas. E vamos começar pela equipe argentina, vamos ver os últimos confrontos aí. Time que vem de 5 empates consecutivos, Faber, mano, que loucura, tá? Isso. E 8 jogos sem saber o que é uma vitória. O ponto que a gente destaca aqui do Talleres é a baixa quantidade de gols, tá? Porém, a maioria aí é atuando fora de casa, tá? Eu até traria esse ponto aí. Em caso, os jogos do Talleres acabam sendo um pouquinho mais movimentados. Mas fora a gente vê muito 0x0, a gente vê muito empate. Time que não vem tão bem também. Isso. Não vem tão bem também. Assim como o São Paulo. O São Paulo a gente vai ver aí também que empatou com o Sport, né? 0x0. Jogando em casa, perdeu pênalti, né? Mas jogou mal, perdeu pênalti né? com 1 minuto, né? Antes, perdeu para o Palmeiras 1x0, até jogo polêmico ali, né? Um pênalti dado para o Palmeiras. Antes, eliminou o Novo Horizontino, vencendo só por 1x0. Aí, antes, na primeira fase, venceu o São Bernardo 3x1, perdeu da Ponte por 2x1, empatou com o Palmeiras em 0x0. Teve aquela sequência ruim ali, né? Empatou em 3x3 com o Velo Clube, 0x0 com o Inter de Limeira, perdeu do Bragantino por 1x0, enfim. Não é o início bom da temporada, né? Não é o início Zubedia, inclusive bem pressionado aí. Se começar mal o Libertadores, acho que deve... Ainda Dorival agora livre no mercado, né? Será que vão querer de volta? Acho que sim. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Na tela, favoritismo é do Talleres, né? Cara, que até surpreende um pouco, tá? Porque o São Paulo não passa tanta confiança, velho. Mas, por exemplo, eu enxergo um certo valor aqui no empate ao São Paulo, tá? Eu acho que acaba sendo uma boa e também melhor do que qualquer coisa relacionada ao próprio Talleres. Mas a grande questão é essa, velho. O São Paulo não passa essa confiança toda, velho. Eu tenho o meu leve medinho, tá? Mas esse jogo aqui, ao meu ver, pende para um empate, velho. 1x1. Pode ser um 2x1 São Paulo, ou um 2x1 Talleres também, né? A grande questão para esse confronto é que a gente tá falando de duas equipes que não vêm bem. Então, eu acho que vale a pena a gente ter o pé atrás, ter um pezinho no freio aí em relação a resultado final, dupla hipótese ou empate anula aposta. E o que me chama a atenção aqui, Fábio, eu sempre destaco isso. Cara, o mais de 1,5 gols ele paga 1,55. É uma odd muito alta para jogo. É bem verdade que vai contra as estatísticas recentes aí das duas equipes, né? Os últimos jogos das duas equipes, elas têm pendido aí para menos gols. A grande questão é que o São Paulo chega pressionado. Eu acho que o São Paulo tem que dar uma resposta. E isso pode acabar movimentando um pouquinho o jogo. E pela relação custo-benefício, considerando essa odd, eu acho que é uma opção muito atrativa, tá? Um golzinho cedo aqui nesse jogo, porra, dificilmente não vai sair outro gol na partida. Então, eu acho que por esse fator odd, essa aqui acaba sendo melhor, tá? E nesse dado do São Paulo, né, dar uma resposta e tal. Não dá pro São Paulo jogar pelo 0x0, né? Não dá. Jogar ali pra vencer. É um time que... Os jogos dos dois times tendem a poucos gols, né? Agora assim, os jogos... O Talleres como mandante, ele não pende tanto assim não, tá? Foram 6 jogos oficiais na temporada, em 4 nós tivemos pelo menos 2 gols, né? Então, estatística acima de 50%. E o time do São Paulo tem que tomar cuidado com o árbitro, né? Por quê? Qual é a piada agora? Nos jogos contra o Talleres, o árbitro geralmente... Pode garfar, né? Pode garfar. Entendi. Não pode dar sopa, e também, não pode dar sopa. Senão vem... E nem em colher de chá. Exatamente. Dito isso... E tem um atacante do Talleres, né? Que sabe fazer muito bem o facão, né? Não sei, mas ele sabe fazer o facão. A piada entendi. Entendeu? Dito isto... Conseguimos falar de todos os Talleres, Eu acho que sim. Se tiver mais algum, comenta aí. Bom, então é isso. 50 aí no... mais de 1,5 gols. Vai sair gol. É muito pela hora. Velho, esse mais de 1,5 gols pra jogo, ele é muito bom, porque são 3 placares só que dá regra. Qualquer outro placar vai ser ruim. É só 0x0 e 1x0 que não vai dar bom. Também acho que o São Paulo não perde não, viu? Se quem quiser também apostar no dupla hipótese do São Paulo, eu acho que... Fica aí a opção. Paulo, pelo menos empata. Assim. Pelo menos não acho que vai... Só espero que não seja 0x0. Mas eu acho que vai ser 1x1 esse jogo. Então bate as duas, ao meu ver. Isso. Muito bem, vamos seguir falando de competição sul-americana, mas agora a Copa Sul-Americana, porque o Corinthians vai pegar o Huracan, mais um duelo Brasil-Argentina, na Neoquímica Arena, quarta, 7 da noite, primeira rodada. O Corinthians que poupou todo mundo contra o Bahia, né? Só jogou o Iroberto basicamente ali titular. Ainda arrancou um empate no finalzinho. 1x1. Com um a mais, né?
Vai jogar em casa agora com força máxima. Esse Huracan tá fazendo uma boa temporada, né? Sim, bom início de temporada aí, Huracan. Difícil de ser batido, diga-se de passagem. E a gente vai observar isso agora lá no nosso aplicativo do Game Arena. Joguinho lá na Neoquímica. Corinthians muito forte atuando em seus domínios. Estou aqui esperando a produção colocar, por favor, o nosso aplicativo do Game Arena. A produção ali deu uma... faz parte, né? Ninguém é de ferro. Então até rindo aí de fundo. Vamos que vamos analisar esse jogo do Timão, atual campeão paulista, né? Chega empolgado, um time que só perdeu 2 jogos na temporada. E até se a gente incluir a temporada passada, é um retrospecto ainda maior. Porém, um desses jogos foi o 3-0 para o Barcelona de Guayaquil, que culminou aí na eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. Mas vem bem o Corinthians, né, velho? É um time que passa confiança, é um time que no papel é muito em casa, bom. né? Em casa, principalmente. Não perdeu na temporada, né? Cara, qual foi a última vez que o Corinthians perdeu em casa, velho? Eu tô até com... Foi o Bragantino, Copa Sul-Americana do ano passado. Bom, que ainda acabou se classificando. Né? Ele já venceu na ida, né? Venceu na ida lá em Bragança Paulista e perdeu em casa, é isso mesmo. Então, assim, é um time muito forte na Neoquímica, velho. Muito difícil de ser batido. E acho que vai dar timão. Já adianto aqui. A gente vai ver o Huracan, né? Que o Huracan tá bem, né? Um time que perde poucos jogos. Eu acho que são 7 jogos sem perder aí o Huracan, tá? Assim, perdeu do Boca fora, né? É um parâmetro, talvez. É um Boca meia boca, né? Que a gente já falou aqui, que nem na Libertadores tá, nem na Sul-Americana tá, inclusive na primeira fase prévia da... Cara, são 10 jogos sem perder o Huracan. Não são 7 não, tá? Acho que 7 são no campeonato argentino. Mas também pegou ninguém, né? Não, é porque eu ia dizer isso. Tem uns joguinhos aqui, por exemplo... Rivaldávia... Copa da Argentina, dá pra gente dar uma relativizada. Assim, São Lourenço, ok, bom resultado. Mas quem tá na Libertadores aí que ele pegou? Ninguém, né? Foi uma sequência fácil, né? A gente pode relativizar isso aí um pouquinho. Mas é um timezinho ali que tá no topo da tabela de classificação do futebol argentino. Vamos pro nosso momento bet nacional, porque o Coringão tá com a odd já 1,70. E aí é onde eu entro, né? Por mais que o Huracan esteja bem, eu acho que aqui a gente vai entrar no fator odd, né? Se fosse um odd 1,5, eu ficaria balançado por causa do custo-benefício. Não, tem o fator Corinthians poupou todo mundo contra o Bahia. Ainda tem isso também. Vai com força máxima. Você poderia justificar, o Corinthians vai chegar de ressaca do título. Não, já faz uma semana aí, né? Bem dizer. O jogo foi na quinta, né? Aqui é quarta-feira. É isso mesmo. Então, poupou geral aí no final de semana. Eu acho que vai dar bom pro Corinthians. E tem uma coisa muito importante na Sul-Americana, é que o primeiro se classifica direto para as oitavas, né? É uma diferença absurda. E segundo, ainda tem que pegar um playoff com o time da Libertadores. Então, é importante, até porque o Huracan é até o favorito ao segundo lugar, né? Sim. Então, o jogo já é importante. Se você tropeça aí, você pode ter ali uma segunda colocação, uma primeira colocação difícil de recuperar. Então, acho que é um jogo para o Corinthians vencer. Né, Corinthians em casa sempre muito forte, então vamos apostar no fator casa, né? Um jogo que a gente está apostando claramente no fator casa do Corinthians. E com uma odd já está interessante para a vitória simples. Boa, muito boa. Vamos na vitória do Timão. Bom, saímos do continente sul-americano para o continente europeu. Vamos para a Copa do Rei. Importante. Né? Copa do Rei. A gente falou de Libertadores, né? Que se libertamos dos reis europeus. Né? Olha aí, ó. Toda uma conexão, né? Bom, acho que foi isso, né? Temos um diretor geógrafo aqui, ele pode me corrigir se eu falei alguma besteira. Bom, o jogo é quarta, 4h30, lá no Metropolitano. Pois é, jogaço, tá? Na ida, somente 4-4. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena e vamos dar uma olhadinha como chegam essas equipes. Times que estão brigando não só por esse título aí da Copa do Rei, mas também lá no Campeonato Espanhol, né, velho? Disputa ali tá acirradíssima no futebol espanhol. O Atlético de Madrid vive um momento não muito bom, tá, Faberman? Vivia a fase melhor. Os últimos 5 jogos só tem uma vitória, que culminou em eliminação, então pode até relativizar um pouco. O time perdeu pro Getafe aí por 2-1 recentemente fora de casa. É bem dizer que é uma tabela difícil, né? Mais ou menos. Cara, Getafe e Espanhol é vacilo. Mesmo fora de casa com o Espanhol aí. Poupou, né? Poupou uns jogadores argentinos ali, começaram no banco. Mas ainda assim, o banco do Atlético de Madrid, acho que é melhor que o time titular do Espanhol. Exatamente. E na ida, como eu disse, né, foi 4-4 aí na Copa do Rei. Os jogos recentes contra o Barcelona 4-2, né? Em Madrid, na La Liga, e 4-4 na Copa do Rei. Pois é. E 2-1 lá na La Liga no primeiro turno. Isso. Pois é. Bom, se tiver odd, né, a gente já sabe o que vai ser. Até porque o Barcelona é aquela coisa, o ataque é absurdo e a defesa, ela de vez em quando deixa a desejar um pouquinho, né? Meteu 4-1 no Girona, cara, a maioria dos jogos do Barcelona... Sim, Rafinha viu esses 2 jogos. Pois é. 3-0 no Osasuna, 4-2 no Atlético de Madrid, 3-1 no Benfica. Se não for o melhor time do mundo, é o segundo. Muito seguro, né? Um time... Essa temporada muito boa do Barça. Muito boa. Lamine Yamal voando. Exatamente. Pois é. Bom, vamos pro nosso momento bet nacional, porque resultado final... Difícil, né? Assim, eu acho que o Barcelona pode até vencer de novo, mas... Atlético de Madrid... mas é difícil. O Atlético até poupou, focando nesse jogo, né? Então mostra que realmente tá levando a sério essa Copa do Rei.
E o Barça também, né? O Barça poupou também nesse último jogo aí contra o Girona, deu uma poupada em alguns jogadores. Teve um fator ali, data FIFA, né? Que você até citou os argentinos que disputaram a partida, então chegaram muito em cima aí pra esse jogo, não estavam 100%, acabaram sendo poupados. Velho, aqui não tem pra onde correr não, tá? Tem odd aí, ambas marcam? A gente só correria disso aqui se a odd tivesse muito baixa, que é o que eu acho que seria o justo. Ao meu ver, o ambas marcam nesse jogo aqui era coisa de 1,36 a 1,40. É 1,50 ou eu tô vendo errado? É 1,50 o ambas marcam, o que é uma odd. Não é alta, mas o custo-benefício é muito Inclusive, bom. eu achei que a gente teria que combinar com mais de 2,5 para dar odd. Normalmente a gente faz essa aí, né, como alternativa. Então... Cara, é muito boa essa opção aqui, velho. A gente tá falando de um confronto que na ida foi 4x4. Não é hotbet, não, isso aí? Poderia ser, né? Poderia ser, né? É, porque tem uma melhor. Que tem o apostador vai esperar. Dito isto, tá aí a nossa dica do tipster. Ambas marcam. Tem discussão, ambas marcam. Tá pagando bem, e aí? Tem 2,5 também, acho que vai bater os dois, vai bater o mais 2,5. Esse jogo é 3x2 pro Barcelona. 2x1, enfim. É porque teve o Real e o Atlético acho que foi 1x0 só, né? Mas os 3 confrontos entre Atlético de Madrid e Barcelona na temporada, eles saíram pelo menos 3 e todos bateram ambas marcas. Tem isso também, né? Bom, vamos agora para a Inglaterra, clássico da terra dos Beatles, Liverpool e Everton. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Quarta, 4 da tarde, lá no Anfield. 30ª rodada, campeonato inglês já aí se aproximando da sua parte final. Joguinho capcioso, tá? Capcioso. Primeiro que é clássico, né? Isso aí a gente tem que destacar. E a gente vai observar aí em algumas estatísticas que o Liverpool pode ser que nos deixe com um pezinho atrás para esse jogo. Então vamos para ele, nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha e analisar isso melhor. A gente vê aí que o Everton, ele tá invicto nos últimos 5 jogos, tá? São 4 empates seguidos, beleza. Mas o Liverpool é de 2 derrotas consecutivas. Vamos ver a classificação. Liverpool, já tá ali com uma mão e 4 dedinhos da outra mão ali na taça já, né? 12 pontos à frente do Arsenal, só faltam 9 rodadas, só tem mais 27 pontos de disputa, dificilmente vai perder esse título. E agora tem esse clássico aí diante do Everton, equipe que, também ali, já bem dizer, escapou do rebaixamento. Fazer, né? Tá na parte de baixo, mas a discrepância é muito grande, velho. Tá com o dobro de pontos do Ipswich, que é o time que fecha ali. Eu acho que já tá em... Mas é bom a gente até pontuar uma coisa no campeonato inglês, né? O campeonato inglês tem cotas muito altas, sim, né? E 30% da premiação é de acordo com a posição. Então, assim, você... De 15º para 14º são vários milhões de libras, né? Então, para 12º, 5 pontos só, ele pode subir ali, né? Então, subir na tabela, não tem mais, não vai cair, mas também não vai ter vaga, mas assim, financeiramente impacta, tá? Você ser 10º ou ser 14º faz uma diferença grande ali, são vários milhões de libras ali, dependendo da sua posição. Então, os times ainda jogam a sério até o final, né? Perfeito. Bom, vamos para os confrontos? Liverpool 2 derrotas seguidas, né? Eliminação na Champions League, perdeu o título ali para o Newcastle. Será que isso aí vai impactar, rapaz? 3x1 vencer o Southampton na última vitória, também lanterna, né? Antes tivemos o quê aí? Vitória... A ida, né? Mas também levou uma máxima do PSG, foi 1x0 mentiroso. Aí venceu o Newcastle na Premier League 2x0, venceu o City 2x0. Na Premier League ele tá muito bem. Perde muito pouco, dificilmente é derrotado, mas também não são vitórias tão largas assim. Não, e outra coisa, eu gostaria de destacar que o sistema defensivo, ele deu uma quedinha, tá? Ele teve uma sequência ali, 4 jogos seguidos sofrendo gol, e a gente pode botar aqui na conta jogos contra Everton, Plymouth e o Wolverhampton, ele sofreu gol nesses 3 jogos. Esse jogo contra o PSG aí foi um bambo absurdo, não ter sofrido gol aqui foi uma coisa inacreditável, e ele aí já vem de 3 jogos consecutivos levando gol, tá? E aí o ponto que eu gostaria de destacar é o Everton, como ele vem sendo difícil de ser batido. Como a gente disse, ele vem de 4 empates consecutivos, né? Todos eles batendo ambas marcam. O Everton vem deixando seus gols aí. Antes disso, havia vencido o Crystal Palace e empatado contra o próprio Liverpool. São 6 jogos consecutivos que o Everton não perdeu nenhum e que o ambas marcam bateu em todos. Ele sofre, mas ele marca gol, incluindo o próprio jogo contra o Liverpool, né? Um 2x2. Então, assim, pode ser que atrapalhe os planos do Liverpool, tá? Seria uma loucura não, hein? Vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque vamos ver as odds, né? Porque a vitória do Liverpool, que seria o resultado mais óbvio, né? Em casa e tal, sim, contra o rival, vai querer vencer. Só. 1,37. E aí o handicap... Teria que confiar numa vitória larga, que já não, pela fase do Everton e por ser clássico, também não dá para cravar, né? Aí é onde tá, velho, porque é clássico. Clássico pode acontecer muita coisa, então a gente tem que buscar uma opção, inclusive nada. Ao meu ver, a gente tem que buscar uma opção que combine probabilidades. Por exemplo, o Liverpool é muito mais time que o Everton. Em condições normais, esse jogo seria o quê? Um 3x0 pro Liverpool. Por aí, mais ou menos. Sei lá, 3x1. Seria um jogo que o Liverpool conseguiria sobrar e vencer por uma margem confortável. Mas o momento recente, ele não nos dá esse indicativo de que isso vai acontecer. O Everton veio de 6 jogos sem perder, marcando gol em todos os jogos, ambas marcam batendo em todos os jogos. E aí é onde eu posso destacar essa opção aqui. Ambas marcam pagando 2,05. É uma pedida muito boa, ao meu ver, tá?
Mas eu tenho um medinho de confiar no Everton fora de casa contra um Liverpool. E aí é onde eu vou entrar num consenso entre essas duas leituras que eu trouxe agora, que é o mais de 2,5 gols. Por que eu gosto daqui? Por quê? Se o Everton conseguir fazer seu gol ali, é uma grande chance de sair pelo menos 3 na partida. Um 2-1 pro Liverpool, um 3-1. 2-2? É, um 2-2, como foi no primeiro jogo. E se a gente colocar em prática a outra leitura que seria do Liverpool conseguir, de fato, fazer o que é o esperado, anular o Everton e sobrar no jogo, um 3-0, por exemplo, é uma opção que pode acontecer e aqui também daria bom. Então, velho, é um jogo difícil de cravar qualquer coisa, tá? Mas eu acho que por essa leitura aí que eu acabei de fazer, essa opção ela acaba sendo melhor, tá? A gente tem o 2-1, que é contando com o gol do Everton, a gente tem um 3-0, que é se o Liverpool sobrar no jogo, e eu acho que vai ser até mais movimentado esse jogo, tá? Eu acho que é coisa de 2-2, 3-2 pro Liverpool, eventualmente, 3-1 pro Liverpool. Eu acho que vai ser por aí. Então eu gosto desse mais de 2,5. Muito bem, então 50 aí no mais de 2,5 gols no clássico entre Liverpool e Everton, campeonato inglês. Bom, a gente segue falando de Premier League, agora duelo de opostos, né? City e Leicester. Né, o City ali querendo vaga na Liga dos Campeões, o Leicester praticamente rebaixado. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Quarta, 3h45, lá no Etihad Stadium, 30ª rodada. Esse jogo aqui não tem leitura difícil. Só teria leitura de... Tudo desse jogo aqui depende das odds. E aí, será que as odds têm valor? Vamos descobrir agora. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Antes de ir pra Bet Nacional, a gente vai pro Game Arena, né? Olha essa sequência recente do Leicester. É até pior, tá? Não são 5 derrotas seguidas, não. São 7. E aí, vamos ver a tabela de classificação. Manchester City, em 5º lugar, né? Tava até em 4º, caiu aí. Precisa vencer, né? 48 pontos. Cara, e assim, olha quem tá ali na cola do City, tá? Vou botar do Bournemouth pra cima. O Bournemouth, ele só tá 4 pontos do City, velho. Então essa briga por Champions League na Premier League tá uma coisa absurda. Do 4 pro 10º ali, todo mundo tem chance. Então o City, ele precisa vencer e ele precisa fazer saldo. É muito importante. Hoje, o Chelsea, ele tem mais saldo do que o Manchester City. E aí ele vai ter pela frente, em casa, o time que é o vice-lanterna, que tem menos 40 de saldo e que a gente já pode cravar como rebaixado. O Leicester, ele tá a 9 pontos do Wolverhampton, que é o primeiro time fora da zona, restando apenas 27 em disputa. Muito difícil, principalmente considerando esse retrospecto recente aí dos Fox, as raposas. Isso. Bom, vamos agora para os confrontos, né? O City que chegou à final, né, da Copa da Inglaterra, 2-1 no Bournemouth. Um bom jogo, tá? Conseguiu, sobretudo no segundo tempo ali. Jogo difícil, né? Jogo difícil, mas conseguiu virar, saiu atrás, mas virou. Antes, na Premier League, 2-2 com o Brighton, perdeu do Forest 1-0, aí Copa da Inglaterra antes, no Plymouth, 3-1, classificação, venceu o Tottenham por 1-0, contra o Leicester no primeiro turno, foi quanto, hein? Só pra gente ter um parâmetro aí. 2-0. 2-0 lá. Na casa do Leicester. Em Leicester, né? Então... É por aí. E aí o Leicester, Fabermano, olha só que loucura, tá? Não é que ele perde, ele não marca gol. Não marcando gol e tomando pelo menos 2, né? Na maioria dos jogos. Cara, nos últimos 7 jogos, ele perdeu todos, ele só marcou um gol e em 5 deles ele sofreu pelo menos 2 gols de diferença. Então, assim, até quase complicava pro Chelsea, né? Foi 1-0 só. Né? A gente vai... esse jogo é sobre as odds. É isto. Vamos pro momento Bet Nacional. Momento Bet Nacional, a odd a favor do City está baixa. 1,20. Cara, mas assim, eu diria que nem é tão baixa. Poderia ser pior. Por quê? Uma discrepância de odd de 1,1 para 1,2 pode não parecer grande coisa, mas isso impacta muito nos outros mercados. Isso. E, por exemplo, a gente tem um handicap menos 1,5 do City pagando 1,55, que eu acho um absurdo de maravilhoso. Pô, o Leicester, ele tá tomando aí 3-0, 4-0 de times piores que o Manchester City até. Ele praticamente já selou sua... Não tem mais nem chance, eu acho, de conseguir escapar do rebaixamento. Se fosse 4, 5 rodadas atrás, a gente poderia até utilizar isso aí como parâmetro. O Leicester já pode dar uma volta por cima e tal. Eu acho que hoje é impossível, né? O City vem empolgado aí por essa classificação. Velho, eu acho que tranquilamente o City vai vencer por 2 gols de diferença e a gente tem uma odd boa. Então, meu irmão, sem dúvida nenhuma, essa aqui é a hot bet dessa nossa quarta-feira. Vamos com o stake dobrada no handicap menos 1,5 do Manchester City. Muito bem, então 100zão aí no handicap a favor do City, para o City vencer por pelo menos 2 gols de diferença contra o vice-lanterna Leicester. Boa mesmo, é até realmente melhor do que Atlético e Barcelona. Acho que essa aí... Tá dada, viu? Assim, só se o City fizer muito esforço. Não tem condições. Mesmo o City não fazendo uma grande temporada, eu acho que não tem como. Eu também acho difícil. Bom, é isso. Chegamos ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, acompanha nossos conteúdos. Além do Bets do Dia, temos dica do Tipster, assistindo e apostando, enfim. Temos o nosso site com notícias sobre o mundo das apostas, tvbet.com. Enfim, dá essa moral pra gente. Comenta aí o que você tá achando das nossas últimas dicas, tá aproveitando? Enfim, deixa aí o seu comentário, super importante também para dar engajada nesse vídeo. Lembrando que a aposta é para maiores de 18 anos e a aposta é entretenimento, não é investimento. Jogue com responsabilidade. É isso, tamo junto.
juntos e até a próxima. Valeu!